Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de instalações elétricas no dia 10 de agosto de 2021. Eu vou começar a nossa aula agora de retorno das férias, fazendo uma revisão bem rapidinha do último assunto que nós estudamos antes das férias, que foi a unidade 3, e depois nós partimos então para a unidade 4. Tá? Na unidade 3, a gente começou a estudar, finalmente, sobre instalação de lâmpadas, sendo acionadas por interruptores simples, por interruptores bipolares, e também como é que faz a instalação de tomadas de corrente. Essa unidade, ela foi dividida em 6 partes, né? Na primeira parte, nós estudamos sobre as linguagens que são utilizadas. Aí nós vimos aqui alguns termos, que significa instalações elétricas, ponto de entrega, linha externa, né? Basicamente, são coisas importantes que a gente precisa saber, porque é de onde vem a energia, né, da concessionária de energia. A gente chama de ramal de ligação. A gente tem o ramal de entrada, que é a parte que naquele poste, né, ou naquele tubo para as instalações mais antigas, onde entra finalmente na residência. Nós temos o quadro de medição, né, e aí prestem bastante atenção, tem muita gente que chama de relógio, né, esse daqui ele não marca horas, né, então o certo dele é um quadro de medição, tá? E nós temos o quadro de distribuição lá interno da nossa residência, tá? São as principais partes até onde nós começamos a fazer instalação elétrica. Na disciplina de projetos elétricos, a gente vai aprender a projetar a bitola desses cabos, né, a bitola desses cabos aqui, quantidade de disjuntores, corrente de cada um dos disjuntores, e os cabos que vão alimentar cada um dos circuitos da nossa instalação. Aqui no nosso caso, a gente está interessado, né, em entender como é que funciona propriamente a distribuição de fios para poder fazer um circuito funcionar, se é de lâmpada, se é de tomada, por exemplo. E aí eu vou passar então aqui por essas linguagens, tá? Que são só termos técnicos que vocês podem consultar depois, né? E aí vou aqui propriamente para os desenhos, que são os que mais nos interessam no momento, e o que a gente vai precisar para poder seguir a nossa aula de hoje. Bom, então no primeiro aqui, vou direto para a figura, né? A gente tem que fazer, aqui está mostrando como é que a gente faz uma instalação, um dispositivo de comando, né, iluminação e de pontos de tomada. Tá? Então esse aqui, nesse caso, é um circuito de comando de lâmpada, né? Lembrando, a gente tem que ter um circuito fechado para o circuito elétrico funcionar, né? Então a gente tem que ter numa lâmpada, que é o que a gente quer acionar, né, chegando a tensão da fase e conectando a lâmpada ao neutro, né? Então numa instalação elétrica, a gente sempre conecta a lâmpada direto ao neutro e a fase, a gente faz o seccionamento através de um dispositivo de comando, que é chamado de interruptor. De maneira que a gente chama de fase o fio que vai até o interruptor, e após o seccionamento ou a interrupção da fase, a gente chama esse condutor que liga o interruptor à lâmpada de condutor retorno. Então são essas 3 simbologias aqui que a gente vai usar bastante: fase, retorno e neutro. Então aqui a gente tem um circuito bem simples, né, com a fase interrompida, o retorno ligando o interruptor à lâmpada e depois o neutro ligando a lâmpada ao próprio condutor neutro, de maneira que quando esse interruptor está aberto, a lâmpada não é acionada, liguei o meu interruptor, eu aciono a minha lâmpada, tá? Circuito aberto, interruptor desligado, né, e interruptor ligado, circuito fechado. Esse esquema aqui a gente chama de esquema multifilar, né? Para o instalador elétrico, a gente não vai pegar um esquema multifilar de uma casa inteira. O que nós vamos ter é uma planta elétrica com um esquema unifilar da instalação, que é o que nós vamos fazer lá na disciplina de projetos. E aí a forma de representar, né, esse circuito aqui no esquema multifilar, é claro que o meu interruptor pode estar em lugares diferentes, ele não necessariamente vai ter um eletroduto até a lâmpada que está acionando, né? Então, supondo que nós temos uma distribuição de eletrodutos dessa forma aqui, né? Nós teremos sempre o condutor terra passando por todos os circuitos, sendo ele de tomada ou de iluminação. Nós temos aqui do nosso QED, que é o quadro de distribuição, saindo então o condutor neutro, fase e terra. Pode perguntar, Maria. Professor, tipo, se eu for ligar duas lâmpadas com um interruptor só, daí a partir do momento que, tipo, já ligou a primeira lâmpada e o fio vai para a segunda, já chama ele de fase ou ainda de retorno?
Então, nesse caso, Maria, a gente vai ligar, sempre que numa instalação elétrica a gente quiser acionar duas ou mais lâmpadas, nós vamos ligá-las em paralelo. Então, se a gente ligar uma seguidinha da outra, aconteceria da gente dividir a tensão entre as lâmpadas, né? E aí a gente não está interessado nisso, porque a lâmpada que a gente compra, ela foi feita para ser utilizada, perdão, em 127 volts, por exemplo. Então, quando a gente for ligar mais de uma lâmpada, o que nós queremos é ter um esquema tipo esse daqui, ó, que é uma ligação em paralelo. E aí o que a gente vai ter, Maria, é o retorno que sai do interruptor, ele vai para todas as lâmpadas, e depois nós temos o condutor neutro que vai também em todas as lâmpadas. Eu acho que você estava pensando num esquema tipo esse daqui, não é? Sim. Né? Aí nesse esquema aqui, Maria, não é que ele não exista, tá? Ele existe também, né? Mas né, nesse caso aqui, a tensão é dividida entre as lâmpadas, né? Então ele não tem uma utilidade residencial de instalação elétrica muito grande, mas ele, por exemplo, é utilizado numa lâmpada de Natal, naqueles pisca-pisca, né? Que a gente liga ele em 127 volts e a gente não tem 127 em cada lâmpadazinha daquela. A gente tem a tensão dividida pelo número de lâmpadas que estão ligadas em série. E aqui, nesse exemplo, se eu tenho 10 lâmpadas, eu teria lá mais ou menos 12 volts em cada uma das lâmpadas, né? E aí eu compro uma lâmpada de 12 volts ao invés de uma 127. No caso da instalação elétrica, nós vamos fazer elas sempre assim, beleza? Ah, tá, obrigada. Mas aí, Maria, eu chamaria aqui todos esses fios de retorno. Respondendo, né, sua pergunta, né, já que se eu for ligar em série, né, todos esses fios que estão aqui seriam retorno e o neutro seria só o último fio e a fase só o fio que vai até o interruptor. Acho que era essa a sua pergunta, não é? Sim, era isso. Beleza. Então, só voltar aqui rapidinho. Aqui. Opa, não, aqui. Então, nós temos aqui o neutro, a fase e o terra, vindo do quadro de distribuição, chegando ao ponto de iluminação. Lembrando que não existe mais uma simbologia que a gente deve seguir obrigatoriamente, né? Mas o que se faz, normalmente, é seguir a simbologia antiga, né? Que tem esse símbolo unifilar para ponto de iluminação e esse símbolo unifilar para interruptor simples de uma seção. Então nós temos a, aqui nós temos os três circuitos passando por esse eletroduto, e aí para eu fazer essa ligação aqui, eu devo levar a minha fase até o interruptor, é isso que eu estou fazendo aqui com esse fio vermelho. Deixa eu dar um zoom aqui. É isso que eu estou fazendo aqui com esse vermelho, né? Então eu levo a minha fase até o interruptor, que é essa parte aqui do meu esquema. Depois eu faço o retorno com o condutor retorno do interruptor para a lâmpada. Então, do interruptor para a lâmpada, eu passo aqui também o retorno. E depois, na minha lâmpada, eu ligo o meu condutor neutro, né, que ele já está passando aqui, então eu não tenho uma forma explícita de representar essa conexão, mas o neutro está passando por aqui e ele vai ser conectado à minha lâmpada para poder fechar o meu circuito. Fechando aqui em termos de simbologia, eu sempre devo representar também o número do circuito e eu devo representar, utilizando uma letra, o retorno que aciona aquela lâmpada. Então, aqui nesse caso, todos eles pertencem ao circuito 1, né? Esse daqui é fase neutro do circuito 1, né? Então, eu coloco o número 1 em cima de cada conjunto de interruptores, né? E além disso, né, eu coloco aqui também a letrinha A, para dizer que esse retorno é o retorno do ponto do interruptor A, que está acionando o ponto de iluminação A. Então, essa é a simbologia completa. Lembrando que eu, particularmente, eu gosto, quando estou fazendo o desenho, de colocar o número, a letra e a potência dentro do próprio ponto de iluminação. Eu faço aqui um tracejado no meio e depois divido aqui embaixo, coloco potência, circuito e ponto que aciona aquele circuito. De novo, é uma simbologia que eu uso, né? Vocês podem usar dessa forma aqui ou da forma que eu uso, se vocês acharem mais bonitinho. Lá na frente, quando a gente estiver fazendo o desenho, talvez fique melhor para vocês enxergarem isso. Pode perguntar, Laís. Professor, por exemplo, no caso do esquema unifilar, se eu tiver mais de uma lâmpada ligada em paralelo, né? Aí vai ter outras lâmpadas do lado dessa A aqui. Aí, no caso,
vai continuar sendo, quando eu for representar, vai continuar sendo. Cadê? Ah, desculpa, eu tô tentando abrir aqui que eu acho que tem um desenho desse. Mas pode ir perguntando, vai continuar sendo? Vai continuar sendo neutro, fase, terra? Não, né? Vai mudar. Aqui você tá falando? Aí, ó, isso que eu queria saber. Não, já tá Ah. respondido só pela imagem. Não, então, isso aqui. Mas é esse esquema mesmo, né? Aqui eu tenho duas lâmpadas, elas estão Isso. ligadas em paralelo. Aí do meu interruptor, igual a gente estava conversando com a Maria, nós temos uma fase que vai até o interruptor, aí dois retornos. Aí nesse caso aqui, Maria, a diferença é que eu tenho um interruptor de duas teclas, né? Ou seja, duas seções, uma seção para acionar cada lâmpada, ou seja, as lâmpadas não ligam simultaneamente. Poderia ser uma teclinha só, ao que mudaria é que esse fio aqui, ele seria junto com esse fio aqui, tá? Aí nesse caso aqui, então, nós temos os dois retornos, um retorno para cada lâmpada e o neutro ligando as lâmpadas. Aí aqui no unifilar, deixa eu dar um zoom aqui. Acho que respondendo o que você tinha perguntado, né, Laís? Nós temos aqui a fase indo até o interruptor. Então, olha, a fase vem até o interruptor, seguindo aqui o nosso esquema. Opa, perdão. Seguindo aqui o nosso esquema, a fase vai até o interruptor. Do interruptor, nós temos dois retornos, um indo para cada lâmpada. Então, aqui do interruptor, aqui a simbologia é diferente, tem esse tracinho com duas letras, uma letrinha para cada seção. Né? E como é que eu sei quem liga quem? Olha, essa lâmpada é ponto A e essa lâmpada pelo B. Né? Ô, Então, professor, pode perguntar. mas então, se elas tivesse, se for um interruptor só, eu boto um retorno só? Isso, aí, por exemplo, você colocaria a letrinha A aqui, a letrinha A aqui também, né? Ah, Uhum. professor, mas são lâmpadas diferentes, mas aqui não está dizendo quem é a lâmpada, aqui está dizendo o ponto que aciona aquela lâmpada. Então, essa lâmpada é acionada pelo A, essa daqui seria o Azinho também. Aí você teria um retorno Azinho passando aqui também. Show. Isso para o instalador, para a gente, quando a gente estiver lá no laboratório, isso significa que nesse fio Azinho vai ter uma emenda nele, exatamente nesse ponto. Porque eu vou precisar a gente chama de uma emenda de derivação, né? Eu vou precisar de derivar, né, desse fio aqui um condutor para ligar nessa lâmpada e seguir com o mesmo fio para ligar na outra lâmpada A. Entendeu, Lázaro? Uhum. Aqui nesse caso, né, como são dois, não precisaria de emenda, porque o retorno Azinho viria direto para essa lâmpada, o retorno Bzinho passaria direto por essa lâmpada e chegaria até a nossa outra lâmpada aqui. Show. Obrigado, E, professor. nada. Aí só para a gente finalizar esse primeiro exemplo aqui, né, aqui a gente tem um experimento feito em bancada, fazendo exatamente essa ligação. A gente percebe que exatamente da forma que está aqui no esquema multifilar a gente consegue fazer, né, essa instalação. Né? A gente tem aqui uma fase para o interruptor, o retorno do interruptor para a lâmpada e depois o neutro ligando a lâmpada, né, no condutor neutro do circuito. Interruptor desligado, circuito aberto, lâmpada apagada. Interruptor acionado, circuito fechado, lâmpada acesa. É um circuito simples dessa forma. E o circuito de tomada ele é mais simples ainda, porque a gente não precisa de. A gente não vai seccionar o nosso circuito, né? A gente simplesmente alimenta a nossa tomada. Nesse caso aqui, como é uma tomada 127 volts, com fase, neutro e terra. Então a gente tem aqui os três condutores, fase, neutro e terra. Né? Lembrando que em termos de cores, o condutor neutro ele é um azul claro, né? A norma diz isso, então isso é padronizado pelo NBR 5410. O condutor terra ele deve ser um verde com listra amarela, né? Ou verde, né? Então aqui sendo representado, né? Por esse fiozinho verde na cor amarela, ou verde com listra amarela. E o condutor fase pode ser qualquer outra cor diferente dessas. Eu particularmente não gosto de usar a cor amarela, para não confundir com o neutro, perdão, com o terra, né, o proteção, que pode ser então o verde com listra amarela, de repente com o passar dos anos, né, ele pode dar uma desbotada e pode causar uma certa confusão. E eu nunca aconselho vocês a confiarem na cor dos fios, né, porque de repente quem fez a instalação não seguiu as normas, né, e de repente você vai ver um fio azul que não é neutro, ou um fio verde com lista amarela que não é condutor de proteção. Mas vocês sempre forem fazer,
obrigatoriamente sigam a norma, tá, pessoal? Aqui é mostrando, né, na prática, como é que ficaria aquela instalação que a gente estava vendo ali atrás, né? Então, nós temos um quadro de distribuição, que é onde ficam os nossos disjuntores. A gente vai estudar direitinho como é que monta esse quadro, né? Mas, basicamente, nós temos aqui um quadro trifásico, né, onde chegam 3 fases, condutor neutro e o cabo de proteção. Nós temos uma barrinha chamada de barra de nêutros e uma de proteção, tá? Então, essa barrinha de nêutros serve para quê? Nós ligamos o nêutro nela, e depois todos os outros nêutros do circuito, a gente não precisa de fazer uma emenda, a gente liga nos parafusinhos da barra, né? Então, se eu precisar de 10 nêutros, eu precisaria de uma barra que tenha 11 parafusos. É um parafuso para chegar com o nêutro principal e outros 10 para poder sair com os 10 nêutros dos circuitos. Cada circuito deve ter o seu nêutro, tá? E isso a gente não pode juntar, né? Nem o de proteção, né? Cada circuito deve ter também o condutor de proteção. Então, a mesma coisa que eu falei para o neutro, serve para proteção, né? As 3 fases são conectadas aos disjuntores, que a gente vai aprender lá na disciplina de projetos, a projetar a corrente, a fazer balanceamento de fases, aonde que eu devo ligar cada um deles, né? Para a gente aqui o interessante é que o circuito 1 vai ter o disjuntor do circuito 1, aonde sai a fase, né? Então, nós temos aqui a fase do circuito 1, o neutro e o condutor de proteção, né? Então, não vai ter só um eletroduto saindo desse quadro, na prática vão ser vários eletrodutos, pode ter mais de um circuito por eletroduto, né? Pode ter um único circuito. Lá em projetos a gente vai ver o que implica o que gera de consequência ter mais de um circuito por um mesmo eletroduto, por exemplo. Para a gente aqui o interessante é que vai ter esse circuito passando por um eletroduto, então essa parte aqui do eletroduto está representando exatamente essa parte aqui, que é onde nós temos o neutro, a fase e o terra. Depois aqui nós temos uma emenda na fase, levando ela até o condutor, até o interruptor. Então aqui o condutor fase, descendo até o interruptor. Depois do nosso interruptor, nós temos o condutor de retorno, levando então esse condutor até a lâmpada, né? Então aquilo que eu estava comentando, Liza, esse aqui não tem emenda, o retorno, olha, o retorno ele vai direto para a lâmpada. Se fossem 2 lâmpadas com 2 retornos, né? Um retorno iria direto para uma lâmpada, o outro para outra. Naquele caso que você comentou, né? Se fosse um interruptor acionando 2 lâmpadas, eu faria uma emenda aqui, ó, e esse pontinho que representa uma emenda, né? Faria uma emenda aqui no retorno e levaria ele até a outra lâmpada. Beleza, Laís? Acho que isso, o microfone caiu, né? Mas depois você responde aí se você entendeu. Beleza. Valeu, Laís. Bom, então é isso daqui, né? Depois lá na lâmpada, o condutor neutro, né? Fazendo a emenda no neutro do circuito. Então, tudo isso é a mesma coisa, tá? Esse esquema aqui, ele pode ser feito na bancada dessa forma, ele é representado no diagrama unifilar dessa forma, e na prática, lá no laboratório, nós vamos fazer a instalação dele dessa forma. Aqui tem uma caixa octogonal no teto, e aqui uma caixa 4x2 na parede, para a gente poder fazer a instalação do interruptor, tá? Esse é um experimento, é o primeiro experimento que nós fazemos, né? Então, assim que nós tivermos o retorno das nossas aulas presenciais, é o que nós vamos montar no laboratório de instalações elétricas lá da escola. Aliás, a gente vai ter um experimento zero, digamos assim, que é a aula de emendas, então a gente vai aprender a fazer essas emendas de derivação, emenda chamada de terminação e emenda chamada de continuidade, e aí depois, quando a gente for fazer a primeira instalação, nós vamos fazer dessa forma. As tomadas que eu havia comentado, né, basta levar os condutores direto para elas, então aqui nós temos 2 tomadas baixas pela simbologia, basta levar lá, no caso, elas pertencem ao circuito 2, então neutro, fase e condutor de proteção do circuito 2 para cada uma dessas 2 tomadas. Alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa ligação aqui? Tudo Bom, certo. beleza, então eu vou seguindo aqui, galera. Então aqui a gente faz, adiciona mais um interruptor, adiciona mais uma lâmpada, né, fala aqui sobre ligação série paralela, que eu já acabei comentando com a pergunta da Maria, né? Aqui, aqui, ó, Isa, tinha um esquema aqui também, do que você havia perguntado, desculpa, né? Aqui é um interruptor acionando 2 lâmpadas, né? Então aqui tem aquela emenda que eu havia comentado no retorno, né? E aqui a gente consegue ver ela no unifilar, ó. Sai do ponto A, o retorno A, e ele segue direto, ele passa pelo primeiro ponto A, faz uma emenda e depois vai direto também para o outro ponto A. Então aqui a gente tem o nosso condutor de retorno
passando pelas duas lâmpadas que a gente quer acionar com ele. E aqui, nesse ponto, nós teríamos essa emenda, então. Estou passando rapidinho, tá, pessoal? Porque isso nós vimos no final do semestre passado. Aí eu estou só explicando alguns pontos aqui, para a gente não ficar muito perdido para o assunto que a gente vai começar hoje. Né? Então, isso aqui a gente já acabou comentando. Né, então, o esquema unifilar aqui é um exemplo do esquema unifilar sendo utilizado numa planta. Né? Então, aqui é um cômodo, né, um exemplo de um cômodo. E aí nós temos aqui duas lâmpadas nesse mesmo cômodo, o quadro de distribuição que estava nesse cômodo, e a gente acionando aqui, então, através do circuito 1, essas duas lâmpadas, elas são acionadas por um interruptor de duas seções, né, a seção A e B. Nós temos aqui, então, do quadro de distribuição um eletroduto, levando neutro, fase, terra. Eu chamo de terra, tá, pessoal, mas é porque eu aprendi assim, mas o nome certo dele é condutor de proteção, tá? Então, o neutro, fase e proteção do circuito 1, até esse ponto. Desse ponto eu desço com a minha fase e saio com dois retornos, que são os retornos A e B, um para cada uma das lâmpadas. O retorno A eu conecto essa lâmpada, o retorno B eu passo com ele direto até essa lâmpada, eu ligo o neutro nessa lâmpada, sigo com ele direto também até a próxima lâmpada, por isso que ele está sendo representado aqui, e disponibilizo o condutor de proteção para ambas as lâmpadas. Né? Então aqui é um circuito que vai ser a próxima atividade, né, a atividade final desse primeiro semestre, a gente montar, fazer essa ligação, né, numa planta baixa. Né, então eu vou continuar estudando algumas coisas que nós temos ainda para ligar aqui, né, mas a gente vai aprender a fazer isso daqui. Pode perguntar, Laís. Professor, rapidinho, sobre aquela questão das lâmpadas em paralelo, tem uma questão da lista que são 4 lâmpadas para ligar no interruptor. Opa, aqui. Isso. Aí, no esquema multifilar, o senhor só botou um negócio só. E no unifilar, você colocou com a ligação em cada uma das lâmpadas. Aí, no caso, seria para fazer também no multifilar 3 vezes ou só no unifilar? Posso abrir a lista aqui rapidinho, Laís, para eu Pode? entender melhor? Deixa eu só mudar aqui o slide para a lista. Você lembra qual que é o número da atividade, do exercício? Uhum. É o número 1, letra B. Esse aqui, Aí, né? ó. Uhum. Aí, pergunta de novo para eu entender aqui melhor. Aqui. O senhor coloca 3 esquemas unifilares, Aham, certo? Um certo. ligando em cada uma das 3 lâmpadas aqui. Quando for fazer um multifilar, é para fazer ligando também de forma diferente ou pode fazer uma vez só o multifilar e Ah, 3 não. vezes o multifilar? Entendi. Não, uma vez só o multifilar, porque no multifilar nem tem como a gente fazer diferente aqui, ó, porque vai sair daqui, né, um condutor retorno que vai ligar em cada uma das lâmpadas, certo? A diferença aqui do unifilar é que, vou começar a responder aqui, ó. Se eu tiver o meu interruptor ligado nessa lâmpada, eu tenho que levar a fase até ele, depois o meu retorno, ele vai passar por aqui para retornar aqui e vai vir para cá para ligar as outras lâmpadas. Se Sim. ele estiver aqui, aí a fase, por exemplo, ela não passa nesses trechos aqui, concorda? Uhum. Ela só vai até o interruptor. Nesse segundo caso, a minha fase vai passar por esse trecho até chegar aqui no interruptor, e no último caso, ele vai passar por todo o percurso até chegar aqui no interruptor. A única diferença é essa. Ah, tá bom então. Obrigada. Aí, de nada, vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Ah, aonde que eu gasto menos fio aqui nesse caso? No 1. No 1, né? Porque a fase já vai só até aqui. No 3 é onde eu tenho o maior gasto, né? Que eu vou com a fase até aqui. O retorno não muda, né? Porque o retorno ele tem que ir para todos os pontos. Então, independente de onde eu coloco o interruptor, eu sempre vou passar com retorno para todos os pontos. E o neutro também não muda, porque o neutro também tem que, nem proteção, né? Porque tem que ir para todos os pontos. Mas é isso aí, Laís. Respondido a dúvida? Obrigada. Nada. Deixa eu voltar aqui. Opa.
Assim, então aqui, né, o mesmo esquema que a gente estava vendo agora com a Liza, né, naquele exercício ali seria só adicionar mais 2 lâmpadas e depois fazer um unifilar, bem parecido com esse daqui, né, só muda a quantidade de lâmpadas. Deixa eu ver aqui. Nós comentamos sobre as lâmpadas fluorescentes, eu mostrei lá os tipos, né, das lâmpadas fluorescentes, a lâmpada compacta, a tubular, né, cada uma delas com suas características próprias, né? Mas basicamente na tubular nós vamos ter o uso de reatores separados, né? E nas compactas o reator já vem junto com a lâmpada, né? Então ele é mais fácil a instalação, né? No nosso caso lá do laboratório, quando a gente for instalar a lâmpada, nós vamos fazer, né? No caso da tubular, essa ligação aqui do reator com a lâmpada e do reator com a rede elétrica, né? No caso da compacta, basta a gente fazer uma ligação exatamente igual àquela que nós havíamos feito ali em cima. Então, esse foi o assunto que nós discutimos antes das férias, tá? Aí eu vou só iniciar, então, a nossa unidade 4 agora. E aí a gente finaliza ela na terça-feira da semana que vem. Deixa eu abrir aqui o slide. Antes de eu continuar aqui, alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre o que nós havíamos feito antes das férias? Bom, então eu vou continuar aqui, pessoal. Aqui esse é um capítulo bem breve, tá? Onde a gente vai estudar a instalação de lâmpadas com interruptores chamados de interruptores paralelos e interruptores também intermediários, tá? Então aqui nós temos apenas 3 unidades nesse capítulo. A gente vê a instalação de interruptores paralelos, o que são interruptores paralelos, a instalação desses interruptores, e depois vemos também a ampliação do número de pontos de acionamento através dos chamados interruptores intermediários, tá? Vamos lá. Então, começando pelos interruptores paralelos, né? A ideia do interruptor paralelo é o seguinte: vocês já devem ter usado várias vezes esse tipo de interruptor, né? E ele está aí para trazer em algumas determinadas situações mais comodidade, né? E em outras situações realmente há necessidade dele, né? Basicamente o que ele faz é acionar uma lâmpada utilizando 2 pontos diferentes. Ou seja, eu vou ligar uma mesma lâmpada, porém eu vou fazer isso através de 2 pontos distintos, né? Aonde que isso traz comodidade? No quarto, por exemplo, quando eu coloco um interruptor do lado da cama e o outro interruptor na porta de acesso ao quarto. Ou seja, dessa forma, quando eu entro ou saio do quarto, eu consigo ligar e desligar a minha lâmpada, e eu consigo ligar a minha lâmpada quando eu entro no quarto e, por exemplo, desligar quando eu estou deitado, né, sem precisar de fazer o caminho, né, do interruptor até a cama no escuro. Né, e de forma análoga, quando eu estou deitado na minha cama, eu consigo acionar o interruptor, a lâmpada do quarto, né, através do interruptor que está lá do lado da cama, sem precisar de levantar e seguir até o interruptor que está na entrada do quarto. Né? Então, essa é uma utilidade que traz conforto. Uma utilidade bem prática, né, e necessária são escadas. Né? Quando eu tenho um lance de escadas, não faz sentido eu ter que descer uma escada para apagar a lâmpada, porque eu teria que retornar, subir a escada com a lâmpada apagada. Né? Então, a gente coloca no início e no final da escada os chamados interruptores paralelos, de forma que eu posso, tanto se eu estou na parte de baixo e de cima da escada, eu ligo a minha lâmpada, e quando eu chego na outra extremidade da escada, eu desligo a lâmpada. Né? Então, essa é uma utilidade bem importante dos chamados interruptores paralelos. Esses interruptores, eles possuem 3 terminais, né, enquanto aqueles interruptores que nós estávamos vendo, né, que eu estava revisando aqui agora, ele só tem 2 pontinhos, né, onde entra a fase e sai um retorno. Nesse caso aqui, os nossos interruptores, eles têm 3 pontos, um deles vai ser a entrada da fase, só que ao invés de sair um único retorno, vão sair 2 retornos do interruptor paralelo. É isso aí, Henrique. Eu até coloquei no próximo slide aqui, você já tá ligadão, já tá lembrando aqui, o nome desse interruptor, ele também é chamado como three-way. Inclusive, Henrique, eu conheço mais como three-way do que como paralelo, tá? Mas na norma ele fala paralelo, então chamei aqui de paralelo. Mas você tá certinho.
pessoal chama ele de three-way. Então, no terminal comum de um interruptor, a gente liga a fase, né, levamos os dois retornos até o próximo interruptor, e do terminal comum, do próximo interruptor, vai sair o condutor de retorno que vai para a lâmpada, né, e depois da lâmpada o condutor neutro. Deixa eu passar o próximo slide aqui, para a gente entender melhor como é que funciona a ligação. Aqui. Então, conforme o Henrique já adiantou no chat aqui, né, pessoal? A gente chama também ele de interruptor three-way, né, por causa dos 3 caminhos que ele tem aqui, né? E aí, quando vocês forem comprar, né, no material de construção, numa loja de materiais elétricos, é bem provável que vocês chamem de interruptor three-way, a pessoa sabe o que é. Se você chamar de interruptor paralelo, provavelmente ela vai te vender alguma coisa errada. Então, o pessoal, o nome popular, né, mesmo sendo um nome importado, digamos assim, né, a gente chama muito de three-way mesmo. Então, aqui, galera, olha, a ligação dele é bem simples, tá? A gente pode enxergar que os dois interruptores paralelos, ele formam um interruptor simples, que a gente estava vendo, né, que é onde entra a fase e sai o retorno. Então, se a gente ignorar a ligação entre os interruptores, eles também funcionam similar ao interruptor simples de uma seção. A gente entra com a fase no interruptor e sai com o retorno. A diferença é que a gente coloca 2 interruptores e aí a gente tem esses retornos chamados também de retornos, né, mas que são retornos, entre aspas, intermediários, porque eles não ligam o interruptor à lâmpada, são retornos utilizados para ligar um interruptor ao outro interruptor, né, que vão fazer, então, vão possibilitar que a gente faça o acionamento através de 2 pontos diferentes. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem para vocês entenderem como é que funciona esse interruptor. E aí, pessoal, me parem para tirar dúvida, tá? Não é difícil o funcionamento, mas se não entender, depois vai ficar voando na hora de instalar. Então, galera, olha, eu levo a fase até o meu primeiro interruptor three-way, o paralelo, né? Esse interruptor, estão vendo essa setinha aqui? Como é que ele funciona mecanicamente? Ou ele liga, né, o condutor central a um ponto ou ao outro ponto. Pode perguntar, Laís. Professor, desculpa, mas cadê seu cursor? Aqui? Agora, achei. Sabe qual é o problema? É que eu tô olhando para a tela de vocês e a minha apresentação está na outra tela. Aí eu estou viajando aqui. Eu vou com o cursor para a tela errada. Então, desculpa, deixa eu olhar para a tela de baixo que eu não erro mais. Aliás, deixa eu inverter aqui no meu monitor rapidinho, pessoal, que acho que fica mais fácil para eu acertar. Vocês estão vendo aqui o meu mouse, né? Agora dá para ver. Beleza. Então, vamos lá, olha. A gente leva a fase até o nosso comum do primeiro interruptor. Internamente, nesse interruptor, como é que funciona? Ele é uma teclinha normal, quando a gente olha de fora, ele tem o mesmo formato do interruptor de uma seção. A diferença é que quando o interruptor está numa posição, ele está ligando o meu terminal comum a um pino, né, a um dos outros 2 pinos. Quando ele está na outra posição, ele está ligando o comum ao outro pino. Então, ou essa setinha está para cima, ou ela está para baixo, beleza? Entenderam a questão da setinha aqui, gente? Sim. Né? Então, a mesma coisa do outro interruptor. Né? Ou a setinha está para cima ou está para baixo, dependendo da posição da teclinha. Então, do jeito que está aqui, né, uma teclinha para cima e a outra para baixo, olha o que vai acontecer. A nossa fase, ela está nesse ponto, sendo interligada pela setinha para esse ponto, passando por esse retorno. Observe que nesse ponto aqui, né, a setinha está para baixo. O que vai acontecer com a minha lâmpada? Ela não vai ser acionada, né, porque o meu circuito está interrompido aqui. Né? Agora, olha que interessante. Se eu vier aqui nesse ponto e acionar essa tecla, o que vai acontecer? A setinha vai para cima e o meu circuito vai fechar. Olha, acompanha aqui a setinha do mouse. Vou passar por aqui, uma setinha para cima, vou acionar minha lâmpada, que está ligada com o neutro. Beleza, pessoal? Tranquilo. Né? Agora, se ao invés de acionar esse interruptor aqui, eu acionar esse daqui, olha que interessante. A minha setinha vai para baixo, e aí, né, eu vou ter o circuito passando aqui pelo meu
retorno de baixo, e aqui, como a setinha desse está para baixo, eu vou acionar a minha lâmpada. Então, se eu acionar esse ou esse interruptor, qualquer um dos dois faz a lâmpada acionar, concorda? Da mesma Sim. forma, né, uma vez que eu coloquei esse interruptor para baixo, por exemplo, e acionei a minha lâmpada, claro, né, se eu retornar com ele para cima, a minha lâmpada apaga, ou se eu acionar esse outro interruptor, ela também vai apagar, porque eu vou estar passando aqui por baixo, se a setinha for para cima, eu interrompo o circuito da mesma forma. Então, olha que interessante, ligando o meu circuito dessa forma, se eu apertar qualquer um dos dois interruptores, eu ligo, e depois, independente de quem ligou a lâmpada, se eu apertar qualquer um dos meus dois interruptores, eu desligo a minha lâmpada. Então, pensando numa escada, né? Se eu estou na parte de baixo, eu aciono a minha lâmpada. Quando eu chegar em cima, eu apertar o interruptor, eu desligo. Se eu estou na parte de cima, eu aperto o interruptor, eu ligo. Quando eu chego embaixo, eu aperto, eu desligo. Ou se eu retornar no meio da escada e apertar o de cima de novo, eu também posso desligar. Entenderam esse circuitinho aqui? Sim. Né? Então não é difícil, tá vendo? Alguém tem alguma pergunta a respeito dele? Beleza, pessoal. Então, pensando aqui numa tomada junto, né? A tomada é o mais simples, né? Só ligar lá o circuito dela, neutro, fase e proteção. Né? Agora, como é que eu faço a representação unifilar desse circuito aqui? Né? A gente vai lá para o nosso diagramazinho unifilar, né? E agora, antes eu levava a fase para o interruptor e retornava com retorno para a lâmpada. Agora a gente tem esses retornos intermediários aqui que ligam um interruptor ao outro, né? Então eu levo a fase ao primeiro interruptor, sigo com os dois retornos para o próximo interruptor e depois, com o meu segundo retorno, eu ligo o meu interruptor, o meu segundo interruptor, à minha lâmpada. Né? Então, seguindo essa lógica, eu vou com minha fase para o primeiro interruptor, então observe que eu estou descendo com a fase por esse eletroduto, saio com dois retornos, né? Os dois são do ponto A, mas observe que como esse é um interruptor three-way, ele tem essa simbologia aqui toda pintadinha, né? A circunferência preenchida, eu levo os dois retornos que não são ligados à lâmpada. Observe que esses dois retornos aqui, eles não devem ter contato com a minha lâmpada. Né? Eles são levados diretamente para o meu segundo interruptor, que pode estar mais distante, né? Ele pode não necessariamente vir do mesmo ponto, poderia ter um outro eletroduto e ter o meu interruptor aqui, então isso não faz diferença. O importante é que esses dois retornos eles vão até o próximo interruptor three-way e depois eu saio com o terceiro retorno desse interruptor three-way para minha lâmpada. Né? Então eu vou ter aqui, nesse caso, um eletroduto com três retornos, sendo que dois retornos eles são provenientes do primeiro interruptor three-way e o terceiro retorno é o retorno que vai do ponto comum desse interruptor para minha lâmpada, né? Fazendo esse ponto aqui. Ó. Dois retornos chegando no meu segundo interruptor three-way e o terceiro retorno saindo do ponto comum desse interruptor até a minha lâmpada, né? Fazendo então essa ligação aqui. E aí, claro, né, no eletroduto lá que vai até a tomada, basta levar lá neutro, fase e proteção para poder fazer a ligação dele. Perguntas, pessoal, sobre isso daqui? Professor, na Sim, lista, pode fazer coloridinho assim? pode. É, é até bom para vocês, às vezes, fazer colorido, porque pra vocês não se perderem, né? Estão aprendendo, então pode usar bastante cor. É bom que vocês não se confundem. Lá na frente, quando vocês estiverem mais habituados, acho que vocês não vão se preocupar muito com cor, né? Por enquanto, eu recomendo até que vocês usem. Desculpa, Henrique, eu não tinha visto sua pergunta aqui, tá? Mas é a mesma que a Liza fez, né? Pode usar a cor, sim, mas respondendo ainda mais, Henrique, num projeto não precisa estar colorido, tá? Quando vocês pegarem um projeto pronto de uma residência, de um prédio, por exemplo, vai estar tudo da mesma cor. Aí só, antes de responder a Júlia aqui, né, Henrique, o padrão de cor, ele não existe para o desenho, tá? Ele existe para a prática. Na instalação elétrica, quando a gente for fazer, o padrão de cor é o azul claro para neutro, o verde ou verde com listra amarela para proteção, e aí para fase e retorno, pode ser qualquer uma das outras cores. Beleza, Henrique? Era essa a sua pergunta, né? Beleza. Aí a Júlia perguntou aqui, professor, como que fica o circuito quando a lâmpada é de sensor? Beleza. Nós vamos estudar ainda, tá, Júlia? Mas eu já adianto, assim, falando bem rapidamente,
a gente levaria a fase e o neutro até o sensor, né? Ao invés de levar só a fase, né, o sensor precisa do neutro também para funcionar. E aí depois nós teríamos um retorno do sensor para a lâmpada, né? Então, basicamente, o que muda é isso. Mas a gente vai aprender a fazer o sensor também, tá bom, Júlia? Tá? Então, assim, respondendo bem rapidamente, né? Mas lá na frente a gente vai ver como é que faz o sensor também. Mas não é difícil, não. É basicamente essa alteração que eu falei, resolve o problema. Então, só para a gente finalizar a aula de hoje, depois o último tópico aqui eu discuto com vocês na próxima aula, né? Vamos só dar uma olhada aqui como é que seria, então, a instalação, aquilo que a gente já havia feito ali atrás, né? Como é que seria na prática essa instalação aqui, tá? Seria basicamente isso daqui, galera. Olha, vamos focar aqui para não confundir, que é muito fiozinho. Nós teríamos lá o circuito 2 da tomada saindo do disjuntor da tomada, fase, pegando um condutor de proteção para ele e um condutor neutro, dos barramentos de neutro e de proteção, e ligando diretamente na tomada. Para o nosso interruptor three-way, nós levaríamos então o circuito 1 com um condutor de proteção, um condutor neutro, cada um deles saindo do barramento de neutro e proteção. Nós teríamos aqui o disjuntor do circuito 1 com a fase saindo dele. Aí aqui nós faríamos uma emenda do ponto de iluminação, levando a fase, então sigam aqui a fase vermelhinha, até o primeiro interruptor three-way. Essa fase é ligada no pino comum. O interruptor ele tem 3 pinos em sequência, né? O comum é o pino do meio e as extremidades são os pinos de retorno, tá? E aí nós ligaríamos aqui então os dois retornos. Observe que esses retornos eles passam pelo ponto de iluminação, mas eles não são seccionados, não tem emenda neles, eles saem desse interruptor e vão direto até o próximo interruptor, que está aqui, tá? Aí depois desse segundo interruptor paralelo, ou three-way, nós sairíamos do ponto central dele, ou do terminal comum, com o retorno que vai para a lâmpada, que está aqui na cor marrom, e aí sendo ligado diretamente na lâmpada. E aí, para fechar o circuito, nós ligamos a lâmpada ao neutro. Então, essa daqui é a instalação que nós vamos fazer lá no laboratório para poder acionar a nossa lâmpada através de 2 pontos diferentes. Pergunta desse esquemão aqui? Beleza. E aí, pessoal, seguindo aqui, olha, aquele mesmo esquema lá, né? A gente tem aqui, tudo é a mesma instalação de formas diferentes, só para poder fixar melhor como é que funciona, né? Então, nós teríamos lá do quadro de distribuição neutro, proteção e fase indo direto para a tomada. E nós teríamos aqui proteção neutro e fase, tá? Dos nossos circuito 1. Sendo seccionada a fase na nossa caixinha octogonal, indo para o comum do primeiro interruptor, 2 retornos saindo desse interruptor e indo direto para o segundo, e do segundo interruptor, o nosso condutor de retorno acionando a lâmpada. E a lâmpada sendo ligada também no condutor neutro. Tá? Num cômodo, por exemplo, de uma casa, né, saindo do quadro de distribuição, neutro, fase e proteção, né, desse ponto de iluminação, sai a fase até o primeiro interruptor, liga no terminal comum, saem os 2 retornos, passa pelo ponto de iluminação, vai para o segundo interruptor three-way, né, e nós temos o terceiro retorno saindo do interruptor three-way e acionando a lâmpada, né, e finalizando esse circuito, fazendo aqui uma ligação do neutro com a própria lâmpada. E aqui só representando a ligação da tomada através de um eletroduto subterrâneo, saindo do quadro de distribuição e indo até a tomada. Pessoal, eu vou começar a partir desse ponto aqui, na terça-feira que vem, para a gente não prolongar muito a aula de hoje, já que já deu 10 horas, tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui? Deu para dar uma relembrada rapidinha aí do que nós vimos lá antes das férias e deu para continuar aqui? Tranquilo, deu. Tá? Até recomendo, galera, que vocês façam, peguem a lista lá, tá? Que é bom que vocês já venham para terça-feira que vem. Aliás, a lista é para essa semana ou é para outra semana? Acho que é para outra semana, né? Que a gente mudou, não foi isso, Lázaro? É pro dia 17. Para a semana que vem, isso aí.
para terça que vem, não é isso? Isso. Beleza. Então façam a lista, galera. Tirem dúvida, mandem lá no Ava, tá? Que vai ajudar bastante a vocês relembrarem, né? E para a próxima aula a gente finaliza então esse assunto, falta pouquinha coisa aqui, que aí a gente vai partir para um trabalho, né? Que vai compor a última nota do semestre, que é sobre exatamente instalação, né? Onde eu vou passar uma planta para vocês e vocês vão ter que fazer a instalação de todos os pontos dessa planta. Pessoal, peço para vocês ficarem um pouquinho, eu vou finalizar o nosso vídeo agora, tá, para o pessoal que está assistindo, e eu queria só conversar a respeito do cursinho, para ver se mais alguém tem interesse. Então deixa eu finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado por terem assistido, tá? Qualquer dúvida, usem o fórum aí da semana, que eu vou responder assim que eu ver. Um abraço para vocês.